Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 21, que diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, queridos, assim como no verso 11, Jesus aqui repete o pedido dele, para vermos o quanto isso era importante para Jesus. Ele repete a oração dele pedindo por unidade entre os seus discípulos. Como eu expliquei na ocasião, quando um líder geralmente é morto, geralmente os discípulos se espalham e cada um funda ali o seu pensamento, a sua liderança, etc., ou então se dissolve. Jesus pede aqui ao Pai para que ele guarde os discípulos, para que ele mantenha uma unidade e coloquem o Evangelho para continuar se expandindo. E Jesus fala que, olha, o modelo de unidade que os cristãos devem ter é o modelo que nós vemos na Trindade, uma unidade absoluta, uma unidade de essência. E para que essa unidade? Por que essa unidade é tão importante para Jesus? E ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é essa a importância, porque Jesus sabe que isso é importante para que o mundo creia que há algo divino na vida dos cristãos. Há algo divino, algo sobrenatural, algo maravilhoso ocorrendo na vida dos cristãos, porque geralmente a tendência do ser humano é realmente brigar. E o que o mundo tem visto na vida dos cristãos? O que ele tem visto é muitas vezes os cristãos degladiarem, brigarem entre si a respeito de coisas muitas vezes sem importância. E isso lança uma dúvida na própria coerência do cristianismo. Muitas vezes é muita picuinha e as pessoas acham que estão mostrando uma ortodoxia, né, uma luta pela verdade, quando as pessoas de fora só estão vendo tolices religiosas, brigas por vírgula para lá, vírgula para cá, e a maioria das vezes briga de egos. Coisas, disputas que não levam a lugar nenhum. Quando o bispo Agostinho, lá do século IV, ele dizia: olha, no essencial, no que é fundamental, a unidade. No secundário, a tolerância, em tudo o amor. Então, a gente precisa aprender essa lição. Então veja, Jesus está dizendo que essa unidade entre os cristãos não é um mero detalhe, é fundamental até mesmo para a conversão das pessoas. Porque as pessoas de fora, ninguém quer participar de algo cheio de rixas, de fofocas, de contendas, de confusão, de facções, de disputas internas por poder, como há em tantas igrejas. Ou então aquela pessoa que pensa: bom, se eu entrar para essa igreja eu vou ter que ficar pisando em ovos, porque se eu disser qualquer coisa errada, as pessoas vão me apedrejar. E é um horror isso, né, queridos? Agora, na igreja primitiva, no início ali do livro de Atos, mostra que as pessoas eram um só coração e uma só alma. As pessoas viviam unidas. Cada um continuava com muitos defeitos, mas todos se toleravam, se amavam e ajudavam uns aos outros a crescer. A figura que o apóstolo Paulo usa constantemente é que nós somos um corpo de Cristo. Cada um é um membro diferente, né? Tem a perna, tem o braço, tem o olho. Cada membro tem a sua função, mas a gente tem que se manter unido. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1: rogo-vos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, não haja dissensões e sejais unidos no mesmo pensamento. Pois a respeito de vós eu fui informado que há contendas entre vocês, porque um diz: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, o outro: eu sou de Pedro, o outro: eu sou... E aí o apóstolo Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então a gente tem que perder, queridos, essa quantidade de fronteiras, não. Todo mundo que segue a Cristo, não importa a igreja que seja, se a pessoa ama Cristo, dá ouvidos ao que Cristo disser, essa pessoa está no caminho certo. Ela pode ter equívocos ali e aqui, como você tem,
e como eu tenho. Olha só, querido, se eu fosse esperar ter toda a perfeição em absolutamente tudo, para então começar a pregar, eu não começaria a pregar nunca. E nenhum de nós poderíamos ser considerados cristãos se a gente fosse achar que seria necessário uma perfeição absoluta em tudo. Então entenda o seu irmão, porque você precisa ser compreendido também. Seja tolerante com os equívocos dele. Até porque o que você acha que é equívoco dele, na verdade é ele que está certo e quem está equivocado é você. Isso ocorre demais. Então que a gente não entre em picuinhas, que a gente fique no foco. Por que o Evangelho fala tanto em amor? Porque esse é o foco. Esse é o foco. Se a gente se amar todo mundo, o resto, querido, a gente vai aprendendo. A gente vai corrigindo aqui e ali, a palavra vai nos instruindo, mas o amor sim que é essencial. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, rogo-vos, irmãos, procurem diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então nós temos um Senhor, é Ele que a gente segue, há uma mensagem que é o Evangelho. Se a gente discorda em alguns pontos, se a gente tem entendimento, mas o central, que é o Evangelho que Jesus fez na cruz, se a gente concorda nisso, vamos prosseguindo. E as outras coisas, essas dificuldades aqui, eles vão resolvendo aos poucos, ou então deixa para lá. Na eternidade a gente vai saber o que é correto e o que não era correto. Agora veja só, a união que Jesus diz aqui, que é o desejo dela, não é a inexistência de diferenças. Porque não existir diferença nenhuma, isso não é união, isso é uma dominação. É um cancelamento das mentes e das individualidades. Como é que o ser humano vai ser absolutamente igual em pensamento a todos os outros? Não tem como, a menos que seja uma lavagem cerebral, uma massificação ideológica. Não é isso que Deus quer. O que Jesus quer é que, mesmo com as diferenças que houver em questões secundárias, é mesmo assim viver de forma harmoniosa. A verdadeira união se mostra vencendo as pequenas diferenças, vencendo o egoísmo, deixando de lado a soberba e a carnalidade. Essa é a verdadeira união. Vocês acham que eu, com o pastor Wagner, outro pastor da igreja, a gente concorda em absolutamente tudo? Não. A gente pode ter uma pequena diferença aqui, uma pequena diferença ali, a gente conversa, bate papo, ri e vamos seguindo. Um vai aprendendo com o outro e isso é a vida. É importante haver diferenças. Porque enquanto há diferenças, há aprendizados. Agora, se todo mundo decorasse uma cartilha, ficaria todo mundo preso e ninguém cresceria, ninguém aprenderia. Cada um vai tendo as suas experiências com Deus, na vida, ouvindo mensagens, lendo livros diferentes, e com isso vão formando mentes que, graças a Deus, podem aprender umas com as outras. Essa é a união. A gente tem o mesmo objetivo, a gente tem o mesmo Senhor, então ótimo, essas diferenças servem para um aprender com o outro. Agora, o que é o mais importante, como eu frisei, o que é essa união que Jesus pede? O que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, revesti-vos do amor. Veja, não é só para ter um amorzinho pequeno, não, para você se revestir completamente do amor. Por quê? Porque ele é o vínculo da perfeição. O que nos vincula verdadeiramente uns com os outros? É o amor. Ele que gera um vínculo perfeito. Então, o que é essa união que Jesus está pedindo? Principalmente é que a gente se ame. Porque aí sim há um vínculo de perfeição entre nós. É o que Jesus está dizendo? Com essa união, o mundo vai crer. É o mesmo que Jesus disse em João capítulo 13. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então ele diz, eles vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. E aqui ele está dizendo, o mundo vai se converter quando vê essa união do amor entre vocês. Então essa união não são meras convenções, nós vamos assinar aqui um tratado. Não,
Não é unidade do tipo institucional, não, aqui ó, a igreja tal tem uma união, assinou aqui. Não, o que Jesus está falando, ele está falando é de amor. Fala dos discípulos dele serem uma família, chamar de irmão, não é para ser um mero vocabulário, né, uma fala, né, uma forma de expressão, não, é para ser algo real. Olhar um para o outro como realmente fosse um irmão de sangue. Não é para ser. E veja, tudo isso que Jesus está dizendo, olha, se vocês forem como uma família, se tratarem como irmãos, se amarem, etc., o mundo vai se converter. Você pensa, bom, será que isso algum dia vai acontecer? Né? Jesus está falando aqui algo tão hipotético. Não, queridos, isso ocorreu. Isso aconteceu na história humana porque os discípulos criam nisso. Isso ocorreu. O Império Romano inteiro, apesar de começar massacrando e assassinando os cristãos, o Império Romano foi tomado pelo cristianismo. Como? Ah, porque os cristãos começaram a eleger senadores? Não, pelo amor de Deus. Isso é uma solução humana, carnal. Não, como é que eles conquistaram o maior império da Terra? Como? Através de milagres? Não. Leia a história, que diz que milagres havia nas outras religiões, seja de forma falsa ou não. Ensinos maravilhosos existiam na filosofia grega, no direito romano. Agora, além de milagres que havia no cristianismo, além de um ensino grandioso e maravilhoso, o que mais impactava os romanos era o quanto os discípulos se amavam. Não havia nada igual em lugar algum da terra. Porque o que é divino, queridos? É o amor. As pessoas acham que o amor é algo bonitinho. Não, isso é divino. O evangelho que ensina que Deus é amor. Então como é que as pessoas vão ver que há algo divino entre os cristãos? Que é algo sobrenatural? É quando houver amor. Porque o amor que é divino. Então, os historiadores todos dizem que o que impressionou os romanos foi principalmente o quanto os discípulos se amavam. Amavam pobres, amavam pessoas de outras nacionalidades, de outro sexo, de todos os tipos de pessoas. Todos eram tratados com imenso amor, de forma igual, de forma comum, todos elogiando, cuidando, ajudando, suportando, abençoando a vida de todos. Para que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus, que a gente venha ser uma resposta à oração de Deus em nossas vidas, para que o mundo creia em Jesus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.